Quem vem lá? Uma mulher com uma criança leva um cesto na cabeça. O que parece carregar? Equilibra o balaio com uma das mãos enquanto segura o neném com a outra. Índia Tupi. Vida de mulher tupinambá? Ou foi apenas um jeito de o pintor olhar? Ao percorrer os olhos pela imagem, o que podemos descobrir? O que tem aí para se notar? Imagine um tempo sem fotografias. Quando as pessoas voltavam das suas viagens, como faziam para mostrar como foi a aventura? Na época em que a pintura Mulher Tupi foi criada pelo artista holandês Albert Eekhout, era muito comum a profissão de artista viajante. Eles atravessavam oceanos, enfrentavam situações de risco e aventuras para conhecer e registrar a vida em outros lugares. Pessoas, plantas, animais, paisagens, tudo era novo aos olhares curiosos dos europeus. Artista viajante. A profissão de artista viajante era muito requisitada, porque todos que ficavam na Europa queriam conhecer os novos mundos, por meio das gravuras, pinturas, tapeçarias, desenhos e até por meio de textos escritos que narravam as incríveis histórias do encontro com outros povos, como os indígenas tapuias. E as riquezas naturais, como as frutas tropicais nas pinturas de Albert Eekhout. Nesse tempo, a fotografia ainda não tinha sido inventada. Assim, artistas como Albert Eekhout traziam em suas bagagens para criar as imagens tintas, lápis, papéis e outros materiais conhecidos da época. Também traziam seu jeito de olhar para as coisas, uma mente repleta de concepções de mundo e valores europeus. Por isso, as imagens que produziam nem sempre retrataram contextos reais, e sim suas interpretações do que testemunhavam. O termo olhar estrangeiro é usado no contexto do estudo das imagens, artísticas ou não, para fazer referência às produções que são carregadas de concepções de quem não pertence ao grupo cultural que está sendo retratado. Olhares, tramas e trançados na arte. Vimos que os artistas viajantes, em geral, não representavam exatamente o que viam. Eles criavam composições que mostravam uma visão idealizada. Albert Eekhout esteve no Nordeste brasileiro entre os anos de 1637 e 1644. Em suas pinturas, vemos várias cenas com cestos e balaios, objetos que são fabricados até nossos dias. A arte da cestaria continua viva no cotidiano e na arte dos povos indígenas brasileiros. Observe os desenhos das cestas nas imagens a seguir. Detalhe da pintura Mulher Tupi. Cesto de Arumã, feito pelos indígenas Kinja, da região do Amazonas e Roraima. Mulher da etnia Mbiá Guarani, fazendo cestaria. Em 2014. Mulher da etnia Pareci, segurando cabaça e cesto com beiju.
em 2017. No detalhe da pintura de Albert Colt, vemos que a mulher tupi carrega um cesto com alimentos. Observe os desenhos no trançado desse cesto. Você percebe a semelhança com o cesto trançado feito pelo povo indígena Kinja? Arte e matemática, simetrias. Sabemos que muito antes da chegada dos primeiros colonos a essas terras, a cultura local indígena já existia em toda a sua pluralidade. Vimos o quanto as pessoas que vivem as culturas indígenas observam a natureza para criar sua arte. As técnicas usadas até hoje na construção da arte de cestarias, por exemplo, são passadas de geração para geração. Existem imagens desenhadas sobre objetos e bonecas feitas em cerâmica. Nas pinturas corporais, notamos certos padrões de imagens. Assim como nas cestarias, em cada trama é feito um desenho que cria combinações e imagens sequenciais. Esses padrões podem apresentar vários tipos de simetria. Quando um tipo de composição tem simetria, ou seja, quando uma figura, forma ou objeto é simétrico, significa que há partes correspondentes em relação a uma linha divisória, um plano médio, um centro ou um eixo. A simetria pode se apresentar de três formas: especular, que é a espelhada, de transição e de rotação. Simetria especular. No cesto feito pelo povo Wayana, encontramos um tipo de simetria especular ou espelhada, porque podemos imaginar uma linha dividindo o desenho bem ao meio. Simetria de translação. A lagarta de duas cabeças, desenho zoomórfico que representa animais, criado pelos povos Wayana e Aparaí, repetido várias vezes, formando uma sequência, é um exemplo de simetria de translação. Simetria de rotação. No trançar dos fios dos cestos, feito pelos indígenas Yanomami, a simetria forma uma roda. Os desenhos vão sendo formados em simetria de rotação. Existe um núcleo, um eixo central, a partir do qual surgem os padrões. Esse tipo de simetria é a própria essência da criação no tramar dos fios de cipós, como o arumã, a fibra de tucum ou o capim dourado. Tramas da arte indígena. Cada desenho pode representar um ser mítico, suas ações, suas pinturas de corpo. Existem grafismos que representam figuras mitológicas, como os tamocós, ou então cobras, jabutis, além de outros seres considerados mágicos pelos indígenas, como serpentes e onças sobrenaturais. Sobrenatural é um termo comum em referência a culturas indígenas, usado para explicar ou citar coisas e seres que estão além das leis naturais. Tamacós, nas culturas indígenas, são figuras mágicas, seres em forma de homens, que podem proteger ou destruir. Por isso, há vários rituais dedicados a eles entre os grupos indígenas. Tramas, cores e mitos. Na arte da cestaria, inicia-se o trançado fazendo um transpasse entre duas
3, 4 talas ou fios, dependendo do material utilizado. O número de talas a ser usado no início de uma trama de cestaria é definido em função da largura das talas ou do tipo de desenho. Há tipos de tramas específicos para fazer peneiras, cestos, carregadores e peças em formatos quadrados ou circulares. Para fazer peças com mais de uma cor, as tiras devem ser tingidas antes. Geralmente, os povos indígenas utilizam materiais encontrados na natureza, como o urucum, para criar suas tintas. Nas comunidades que já têm maior contato com o meio urbano, os indígenas mudaram ou adaptaram alguns de seus costumes, como a compra de pigmentos industrializados para tingir seus materiais. Nos estados da região sul e sudeste, encontramos a comunidade indígena dos Kaikang. Entre várias produções artísticas e artesanais, o povo Kaikang cria cestos usando padronagens em desenhos com tramas de taquara tingida. São desenhos que têm relação com suas crenças no mito de Camé e Cairu. São personagens da mitologia do povo Kaikang. Segundo essa cultura, eles representam a origem desse povo. O povo Kaikang conta que, nesta floresta, tinha uma montanha. Desta montanha surgiu um ser forte e alto, que nasce ao nascer do sol, que se chama Cairu. E nesse mesmo dia surgiu outro ser no pôr do sol. Esse ser era mais baixo e se chamava Camé. Desenhos em padronagens. Desenhos em padrão são compostos por elementos visuais iguais que se repetem sequencialmente ou periodicamente. Vimos que as culturas indígenas criam padronagens geométricas em realismo mental, com grafismos simbólicos inspirados na natureza e nos seus mundos mitológicos. São imagens que esses povos aprenderam a ver, interpretar e criar. Assim, cada grupo cultural pode atribuir significados simbólicos diferentes para cada desenho nas padronagens que criam. Atividade Criando Padronagens. No nosso cotidiano, também encontramos desenhos em padronagens geométricas. Podem estar em estampas de roupas, em objetos decorativos, na arquitetura e até mesmo na capa do seu celular ou caderno. Observe o mundo ao seu redor e descubra essas padronagens. Agora é a sua vez de observar, imaginar e criar. Você vai precisar de lápis ou caneta da cor que preferir e folhas de papel. Escolha um arranjo de formas e linhas. Depois, repita essa mesma imagem várias vezes sobre uma folha de papel. Você pode se inspirar na natureza, em elementos presentes em objetos da sua casa, em animações, livros, games e filmes, ou ainda na arquitetura. Crie padrões de formas estilizadas com base na ideia de realismo mental ou de motivos abstratos, fazendo composições com linhas, pontos, formas e cores. Um bom estudo e aguardo a sua padronagem.